Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao que hoje é o terceiro episódio do segundo módulo da nossa série Vida Abundante, uma introdução à vida cristã. Hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé. Justificados pela fé, diz Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é bonito isso? Temos paz com Deus porque somos justificados pela fé. A grande pergunta inicial é: o que quer dizer justificado? Eu já ouvi várias explicações sobre o que quer dizer justificado. Geralmente, as pessoas, de alguma forma, acabam voltando ao conceito de uma justificativa, de explicar o porquê. E como justificativa, eu sou obrigado, eu sei que vocês são pessoas bacanas e hão de me perdoar pelo que eu vou fazer agora, mas eu vou cantar a primeira linha de um samba de carnaval de 1942, que começava assim: patrão, o trem atrasou. Era a justificativa dele. É um longo samba que explica tudo o que aconteceu a partir do momento que o trem atrasou, para justificar por que ele chegou atrasado, mais uma vez, para o trabalho. Mas o justificado que está na Bíblia, a justificação, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver assim com uma explicação que a gente dê para Deus quando a gente o encontrar depois da nossa morte, quando ele for conversar com a gente no dia do juízo, e a gente começar a explicar: não, veja bem, porque os meus pais foram assim, ou eu cresci num ambiente assado, ou veja, o senhor tem que me perdoar, eu simplesmente teve hora que eu fraquejei, mas não foi por mal, o senhor sabe. Não. Isso não é a ideia de justificar, não tem nada a ver com isso. É uma coisa, na realidade, o assunto é legal. Justificado é um conceito legal, de justiça. Não tem a ver com a questão de nós darmos explicações, não tem a ver com a ideia de que nós somos pecadores, sim, mas nós merecemos alguma exceção, alguma leniência por parte do juiz, que, pensando bem, a pena de morte é excessiva para nós. Não, a questão é muito maior e muito mais maravilhosa do que simplesmente tentar explicar por que nós somos pecadores. Deus está cansado de saber que nós somos pecadores porque Adão foi pecador e nós somos pecadores por herança de Adão. Não tem nada de novo nisso. A lei de Deus continua, aquela grande lei que está em Gênesis 2. Adão, não coma do fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você morre. O pecado é pago pela morte. O salário do pecado é a morte, diz Paulo também na carta aos Romanos. O que acontece na realidade é que, quando nós vamos para um juízo diante de Deus, juízo não vai acontecer para nós que cremos em Cristo. Porque se nós cremos em Cristo, nós teremos sido beneficiados já desde dessa vida, já aconteceu, não precisa se preocupar mais. Não tem talvez, vai acontecer o seguinte: nós vamos ser incorporados àquela multidão de pessoas que, crendo em Cristo, usufruíram do fato que Cristo nos libertou da pena de morte, trazendo a pena de morte para si mesmo. Ele, na cruz, estava substituindo a você e a mim que cremos nele. Então, o que acontece? Deus não disse que quem peca morre? Pois bem, Jesus trouxe para si, assumiu os pecados do mundo e, portanto,
tendo pecado, não dele, mas o teu e o meu, e de todos que já vieram e todos que virão, ele morreu. A lei de Deus foi cumprida. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar com uma pessoa que no passado foi condenada por algum crime e passou tempo na cadeia. Mas essas pessoas, quando a gente conversa com elas, elas têm uma coisa na cabeça. Eles dizem, já paguei minha dívida para com a sociedade. Você e eu já tivemos a nossa dívida, nós não pagamos, quem pagou foi Jesus. Mas já tivemos as nossas dívidas pagas por Jesus. Nós nada devemos mais pelos nossos pecados. Existem empresas aqui no Brasil e no mundo que compram créditos de outras empresas. Por exemplo, um banco tem uma dívida dificílima de cobrar, aí chega uma empresa, diz o seguinte, eu pago mais ou menos 10 centavos de cada real para ficar com essa dívida, e a dívida é transferida para eles. A nossa dívida foi transferida para Jesus. Nós hoje devemos a Jesus a nossa vida e a vida eterna. E é isso que traz para nós a reciprocidade de amor, a obediência e justamente o desejo de seguir caminhando com Ele. Ele nos resgatou a nossa dívida para com Deus. Para com Deus nós não devemos mais. Por quê? Em Cristo morremos. Paulo fala isso, é difícil de entender isso, mas nós morremos em Cristo, porque Cristo morreu no nosso lugar. Ele resolveu assumir a sentença de morte e dizer, essa sentença é justa, porém eu vou morrer no lugar do Thomas, do Zé, da Maria. Vou morrer no lugar deles. Então nós somos justos porque a justiça foi cumprida. A lei de Deus, que é quem peca morre, ela foi cumprida. Não houve facilitação. Não houve assim, vou me esquecer dos pecados do Thomas, eu vou perdoá-los porque ele é um cara bacana, porque ele foi para a igreja. Não, ele cumpriu a lei. Para mim, ele já cumpriu a lei. Ele era pecador e ele morreu. Thomas, esse que está aqui falando com vocês, morreu. Só que quem morreu pelo Thomas foi Jesus. Nós não fizemos nada para merecer isso. Essa aqui é a coisa mais fantástica. A lei é cumprida em nós, sem nós termos cumprido a lei pessoalmente. Ela foi cumprida pelo próprio Deus Filho. É um pouco demais para a sua cabeça? Bem-vindo ao clube. Também é um pouco demais para a minha. Mas é isso que Jesus fez. É isso que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina. E é por isso que nós podemos ter certeza do nosso relacionamento amigável, amistoso, amoroso, filial com Deus, porque a lei do pecado e da morte já foi cumprida e nós não há mais o que fazer. Estamos livres dessa consequência porque em Cristo a morte foi executada, a nossa morte foi executada nele. A nossa pena de morte foi executada, acabou, não tem mais o que discutir. Eu gostaria até que nós tivéssemos anualmente um dia em que nós festejássemos, tivéssemos um culto festivo, cheio de cânticos de alegria, orações, palavras de louvor, só por causa da justificação pela fé. Porque é uma coisa maravilhosa. É interessante, e eu vou voltar a isso de vez em quando, porque é uma convicção que eu tenho, que
fenômenos como esse, como a justificação pela fé, repare o seguinte, a nossa participação nessa justificação foi zero. Nós nada fizemos para sermos justificados. Tudo foi feito por Deus, por nós. Por nós quem? Por nós que recebemos isso. Que confessamos que Jesus é Senhor. Que reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, que ressuscitou, que subiu ao céu e que reina para todo sempre. Quem rejeita isso, rejeita também a justificação, não é justificado. Mas se nós não rejeitamos, se nós recebemos alegremente, jubilosamente essa verdade, porque ela está descrita em detalhes na Bíblia, nós deveríamos festejar pelo menos uma vez por ano. Você não concorda com isso? Pois é. Então, hoje eu gostaria de propor para vocês justamente que lessem e meditassem em Romanos 5, versículo 1, que justamente fala sobre a justificação pela fé. E aí eu quero perguntar a você, você se considera uma pessoa justa? E outra coisa, se eu estou justificado dos meus pecados passados, presentes e futuros, posso então continuar pecando sem problema algum? Essas são perguntas que a própria Bíblia faz. E quem sabe a gente possa discutir isso numa das próximas vezes que estivermos juntos. Mas a justificação pela fé fica, espero que bem marcado na mente de vocês hoje, porque ela é gloriosa e é nesse tom de alegria, de júbilo, de louvor a Deus, de agradecimento a Deus por tão grande favor, que eu me despeço de vocês até a próxima reunião. Um abraço.